Então, na aula passada, nós... Só fazer um mapa aqui do que a gente fez até agora, né? Nós caracterizamos o problema ambiental do ponto de vista econômico. Nós vimos que na essência do problema estão direitos de propriedade mal definidos. A gente pode ver isso tanto do ângulo das externalidades quanto dos bens públicos, né? E a gente viu que o mercado vai falhar em prover o que é socialmente ótimo, a quantidade ótima de poluição, quando os direitos de propriedade estiverem mal definidos. Ou seja, o teorema de bem-estar 1 e 2 não vão poder ser satisfeitos. O que faz sentido, né? Porque mercados dependem de direitos de propriedade e ele depende da troca de direitos de propriedade. Tá bom. Aí depois nós falamos de políticas públicas. Nós falamos das 3 soluções básicas. Uma delas é comando e controle. A outra é a política de precificação direta da poluição, são os impostos piguvianos. A gente pode pensar no imposto negativo, que é o subsídio piguviano. E dos títulos negociáveis, que é a atribuição de direitos de propriedade à poluição ou ao ambiente limpo que for, e aí permitir que o mercado aloque esses direitos de propriedade. A gente está dizendo o seguinte, nesse último caso: o mercado falha porque direitos de propriedade não são bem definidos, então vamos definir direitos de propriedade. Tá? E aí esse direito de propriedade vai fluir para onde ele tem o maior valor. Né? As pessoas, empresas, poluidores que tiverem um retorno maior do investimento na poluição, do uso da poluição, vão adquirir esses títulos. E a gente tipicamente faz o quê? A gente usa aquele mecanismo do cap and trade. O cap and trade, eu vou falar um pouco mais dele mais tarde. Ele é o seguinte: eu coloco um cap, um limite na poluição, e aí eu distribuo ou vendo direitos de propriedade que dividem esse limite todo, e aí eu deixo os poluidores transacionar esses direitos entre si. Tá? Aí, então nós falamos isso, né? Depois a gente falou um pouquinho mais do imposto piguviano e do subsídio piguviano. Nós falamos que... Neto, eu não estou mostrando o slide ainda não, estou só fazendo uma introdução, breve. Aí nós falamos o quê? Os mecanismos de comando e controle, eles têm uma dificuldade no que diz respeito à alocação eficiente da poluição. A gente pode até chegar no nível ótimo de poluição, mas a gente não vai fazer isso ao mais baixo custo possível. Para a gente fazer isso, o benefício marginal da poluição, que é a mesma coisa que o custo marginal da despoluição, tem que ser igual para todo mundo, para todos os poluidores. As políticas de comando e controle, via de regra, não fazem isso, porque elas vão dizer: use esse equipamento, ou corte a poluição em 50%, ou use esse insumo em particular. Quando elas fazem isso, elas ignoram os custos diferentes das empresas e ditam o mesmo comportamento para todas elas, para os poluidores, antes nem falar empresas. E ao passo que uma política de imposto, por exemplo, ela vai colocar o mesmo custo para a poluição para todos os poluidores. Aí eles vão decidir o quanto poluir, comparando o quanto que cada um deles se beneficia da poluição versus o custo da poluição. No final das contas, o benefício da última unidade poluída vai ser igual ao imposto e vai ser igual para todos os poluidores. Ou, alternativamente, o custo marginal da despoluição vai ser igual ao imposto, ao subsídio, ou ao preço do título negociável, e vai ser igual para todos os poluidores, porque é o único preço, é o único imposto. Então, esse é um grande motivo porque a gente gosta tanto de incentivos econômicos, mecanismos econômicos para controlar a poluição. Outro motivo importante tem a ver com os incentivos dinâmicos que esses mecanismos oferecem para os poluidores. No caso de comando e controle, se eu cumprir a lei, cortei a poluição em 50%, eu não tenho mais nenhum incentivo de cortar ainda mais a poluição. Por quê? Isso vai me custar dinheiro, eu não vou ganhar nada com isso. Já com políticas de incentivo econômico, o que elas fazem no final do dia é colocar um preço na poluição.
Então, se eu cortei a poluição em 50%, eu ainda vou ter que estar pagando para os outros 50% que eu ainda poluo. E eu vou ter sempre o incentivo de desenvolver uma nova tecnologia para reduzir a minha poluição e pagar menos por ela. Depois nós falamos do subsídio piguviano em particular, e a gente falou que ele pode ser problemático. Em primeiro lugar, se eu estou subsidiando a despoluição, ótimo, eu vou estar corrigindo uma externalidade, mas eu vou ter que gerar recurso em algum outro lugar. Então, eu vou ter que impor algum imposto distorcionário em algum outro pedaço da economia. Uma das coisas que eu notei ao longo dos anos é que um dos conceitos mais difíceis das pessoas, em geral, entenderem é o de restrição orçamentária. Por mais simples que ele possa ser, a gente, por exemplo, no senso comum, tem sempre um comentário do tipo: o governo resolve isso. Como que o governo resolve isso? Ele precisa arrumar dinheiro, né? De onde que vai vir isso? Mesma coisa, se eu dou um subsídio, eu tenho que gerar recurso em algum outro lugar, ou deixar de gastar em alguma outra coisa. Existe um custo de oportunidade de se dar um subsídio. Então, eu vou gerar distorções em outros mercados. O outro problema é que o subsídio ele pode atrair empresas ou possibilitar a operação de empresas menos eficientes. No longo prazo, a gente viu, isso pode até aumentar a poluição total. E depois a gente falou do imposto piguviano e da hipótese do dividendo duplo. A ideia é a seguinte: se a gente impuser um imposto sobre a poluição, então nós vamos corrigir um problema, a externalidade, esse é o primeiro dividendo, ou efeito piguviano. E depois a gente tem um segundo dividendo. Nós vamos gerar receitas para o governo, e com essa geração de receitas a gente pode diminuir ou eliminar outros impostos distorcionários. Tá? Esse é o efeito de reciclagem de receita. Só que o problema é que isso funcionaria se a gente conseguisse eliminar todos os demais impostos. Na prática, a gente vai conviver com outros impostos. E a gente precisa levar em consideração como é que esse imposto sobre a poluição vai interagir com outros impostos que distorcem o mercado. É possível que essa interação magnifique alguns problemas que o imposto distorcionário está causando. Esse é o que a gente chama de efeito de interação. E a gente precisa levar isso em consideração. E qual é o benefício líquido, no final das contas, a gente não sabe. Só que uma conclusão importante é que qualquer que seja a forma de controle da poluição que a gente decida usar, ela vai impor um custo sobre os poluidores. Esse custo adicional pode magnificar outras distorções que existem na economia, devido a outros impostos distorcionários. Pelo menos com o imposto piguviano, a gente gera receita e diminui um pouco dessa interação em potencial com outros impostos. Então, essa foi a nossa história da aula passada. O que a gente vai fazer hoje agora a gente vai focar nos títulos negociáveis. Tá? Os títulos negociáveis, a solução que veio do Coase, passaram a ser uma panaceia, na verdade, a solução para todos os males, todos os problemas, até que chegou um ponto que a comunidade de economistas falou: calma, não é bem assim. Tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu vou começar a ilustrar isso com uma ideia em economia, que é a ideia do core. Então, vamos lá. Vocês conseguem visualizar o slide em bom tamanho? Ótimo. Faço essa pergunta porque é muito comum acontecer algum erro, ou humano ou técnico, e a gente está usando os slides e as outras pessoas não estarem vendo. É bom sempre perguntar, tanto vocês quanto eu aqui. Então, vamos lá.
Vamos falar sobre o teorema de Coase e a ideia do core. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos primeiro relembrar como é que é o teorema de Coase, depois a gente vai definir um jogo cooperativo e nós vamos definir o core, tá? E aí a gente vai ver o seguinte, resumidamente, o que é o core? O core é o conjunto de oportunidades de alocação, tá? Depois que se faz uma transação, de forma que, no final das contas, as partes envolvidas fazem as trocas e a gente chega numa solução Pareto eficiente, ou seja, a gente chega num ponto onde não há desperdício. É impossível produzir mais de uma coisa sem produzir menos da outra, ou é impossível fazer alguém melhor sem fazer outra pessoa pior. O core, então, dado aquele ponto inicial, aquela alocação inicial, é aquele conjunto de distribuições eficientes, Pareto ótimas, que podem emergir de uma transação entre as partes. E aí a gente vai ver que, em alguns casos, o core é vazio. Tá? Ou seja, as transações das quais o teorema de Coase depende, né, de títulos negociáveis, podem não levar a gente a uma solução ótima da externalidade. Aí a gente vai revisitar o teorema de Coase, mas, em particular, a gente vai falar das condições necessárias para ele funcionar. E eu vou fazer uma amostra bem rapidinha de exemplos. Tá? Depois a gente pode tentar passar um pouco mais de tempo com exemplos. Hoje vai ser um pouco rápido. Então, vamos lembrar aqui do teorema de Coase, do celebrado teorema de Coase. Ele diz o seguinte, se direitos de propriedade sobre a externalidade são bem definidos e não há custos de transação associados ao seu comércio, então a barganha levará a um resultado eficiente. Este resultado independe da alocação inicial dos direitos de propriedade. Tá? Então, a alocação do direito de propriedade não importa do ponto de vista da eficiência, embora ele possa ter impacto distributivo. Só para a gente lembrar aqui a ideia do teorema de Coase. Vamos supor que eu tenha um vizinho, tá? E esse meu vizinho joga lixo no quintal ali, bem perto do meu muro, e eu sinto o mau cheiro do lixo. Tá? Se não houver direito de propriedade, o vizinho, se não se incomodar com aquilo, vai jogar aquele tanto de lixo bem perto da minha casa e o cheiro vai ficar ruim para mim. Para o vizinho, talvez seja mais distante da casa dele, não fica ruim para ele. E aí a gente vai ter um problema de poluição, um problema de externalidade. A gente vai ter poluição ou lixo, ou odor do lixo, acima do nível que é socialmente ótimo. Tá? É uma possibilidade. Como é que o Coase falou que a gente pode resolver isso? A gente aloca direito de propriedade. Por exemplo, a gente pode dar o direito de propriedade para mim. Eu tenho o direito de ter de estar exposto a nenhum cheiro. Tá? Se esse for o caso e o vizinho não tiver outro lugar para jogar o lixo, o vizinho pode chegar para mim e falar: olha, Ari Aster, eu reconheço que você tem o direito de respirar um ar limpo, eu preciso jogar o lixo aqui, eu estou disposto a te compensar para você deixar eu jogar o meu lixo aqui perto do seu muro. E a gente pode, em princípio, chegar numa negociação, numa transação e dizer, eu digo, tudo bem, eu vou viver com isso, mas eu vou ter uma compensação, então, em princípio, a gente chega num socialmente ótimo. Ou porque eu estou sendo compensado, e o poluidor agora, o meu vizinho, está jogando menos lixo, porque ele está custando dinheiro para ele, está jogando menos lixo lá perto do meu muro. A gente pode chegar a um acordo. Mas o teorema de Coase fala o seguinte, a gente também pode dar o direito de propriedade para o poluidor. Meu vizinho pode ter o direito de jogar o lixo ali, perto do meu muro. Nesse caso, eu que vou ter o incentivo de chegar para o meu vizinho e conversar com ele e falar o seguinte, olha, eu estou disposto a pagar para você não jogar o lixo aqui. Ou para você, ou eu estou disposto a pagar, por exemplo, X reais por saco de lixo, para você deixar de jogar cada saco de lixo.
E aí o vizinho vai fazer as suas contas, eu vou fazer minhas contas, pode ser que a poluição diminua, né? Se o valor do lixo for maior para o vizinho do que para mim, pode ser que eu ofereça uma quantidade muito baixa, o vizinho diga, não, para mim não vale a pena. Mas nesse caso a gente ainda assim vai ter o ótimo social, porque o lixo está trazendo, jogar o lixo ele está trazendo um benefício maior para a sociedade, para ele é membro da sociedade, do que para mim, tá? Então a gente está falando de eficiência aqui, tá? Não está falando de justiça, nada do tipo. Então não importa para quem a gente deu o direito de propriedade, se for possível transacionar, a gente resolve o problema. Então tá, agora a gente vai ficar um pouquinho mais técnico para a gente ilustrar como que isso pode falhar. Primeiro a gente vai definir um jogo cooperativo, com pagamentos transferíveis, tá? Quando a gente fala de jogos cooperativos, talvez vocês já tenham ouvido falar de jogos cooperativos, talvez não, mas muitas pessoas já ouviram falar de teoria dos jogos e jogos não cooperativos, o famoso dilema do prisioneiro e tudo mais. Quando a gente lê o termo jogo cooperativo, algumas pessoas caem na tentação de achar que é um jogo onde existe uma colaboração e uma divisão, que é diferente do jogo não cooperativo, onde existe uma competição. Não é bem assim. O jogo cooperativo ele também fala de uma competição, tá? Por algum tipo de ganho, só que ele dá a possibilidade de alguns grupos cooperarem para maximizarem o seu ganho. Então a gente vai ter uma não cooperação entre grupos. Nos jogos não cooperativos, a gente tipicamente fala de uma não cooperação entre jogadores. Então, é uma ideia um pouco diferente aqui. E isso gera novas complexidades, porque agora a gente tem que pensar na formação de grupos. E uma formação de grupos que é estável, né? De coalizões que são estáveis. Então, vamos lá. Um jogo cooperativo com pagamentos transferíveis. A gente está falando, então, de coisas que podem transferir de um grupo para o outro. Dinheiro, por exemplo. Consiste de um tuplo N e V de S. O termo tuplo, para quem não está familiar com isso, é uma generalização. A gente pode ter um par, uma tripla, e o tuplo é genérico, é uma lista de coisas. Isso que é um tuplo. E a gente tipicamente usa essa notação aqui para denotar essa lista. Então, essa lista aqui ela é uma dupla. Na verdade, ela tem dois elementos. N, que é um número finito de jogadores. S, que é uma coalizão ou é um subgrupo desse grupo de jogadores, tá? Eles formam uma coalizão. E a gente tem essa função aqui V de S. O que essa função V faz? Ela associa para cada coalizão S um número real. Tá? Então, S é um subconjunto do número de jogadores. Por exemplo, se a gente tiver 10 jogadores na sociedade, S pode ser uma coalizão formada por 4 jogadores, ou por 7, o que for. S pode, inclusive, ser a coalizão global, tá? Ou seja, ela pode conter todos os jogadores. É possível que isso aconteça. Então, para um subgrupo, para uma coalizão, um subgrupo do número de jogadores, a gente tem uma função V que associa a esse subgrupo um número R. Essa função V aqui é o que a gente chama do valor da coalizão. Tá? O que é o valor da coalizão? Esse é o pagamento total que a coalizão S pode obter, independendo do comportamento dos demais jogadores. Isso é importante. Tá? Então, vamos manter as coisas simples aqui. Por exemplo, suponha que S seja lucro, dinheiro. Tá? Então, um grupo de empresas, por exemplo, eles podem formar uma coalizão para maximizar o ganho total que eles têm. Qual que é o valor dessa coalizão? O valor dessa coalizão, essa funçãozinha V aqui, é o máximo lucro conjunto que eles podem ter, independente do que as demais firmas que estão fora da coalizão possam vir a fazer. Tá bom? Então, esse que é o valor V
de um jogo cooperativo. Mais uma definição aqui, ó. Dado xi e é cada elemento do grupo N, é cada indivíduo aqui nesse grupo N de jogadores, dado que xi é um perfil de números reais, pode ser lucro, utilidade e tudo mais. Então, por exemplo, isso aqui é uma lista de números. Então, por exemplo, x1 pode ser igual a 3, pode ser, por exemplo, 3 milhões de reais de lucro para uma empresa por ano. X2 pode ser 20 milhões de reais para aquela outra empresa em termos de lucro num dado ano, e assim sucessivamente. Isso para todos os jogadores desse jogo aqui. Então, xi aqui, essa lista aqui é um perfil de números reais, e x de S é o somatório desses valores aqui. Tá? A gente diz que... Então, por exemplo, eu falei, né? A firma 1 ganha 2 milhões de lucro, a firma 2 ganha 20 milhões, e assim sucessivamente. A gente vai somando esses lucros todos aqui, e aí a gente tem esse somatório aqui que a gente está chamando x de S. Nós falamos que essa sequência, esse perfil de números aqui, é um vetor de pagamentos S factível se esse somatório for igual ao valor da coalizão. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Eu peguei um certo vetor de pagamentos, uma lista de pagamentos, um para cada membro de uma coalizão S, tá? E olha aqui, esse vetor aqui, primeiro, eu tenho um pagamento para cada membro de N. Aí eu peguei esse subgrupo de N aqui, essa coalizão S, e somei todos esses pagamentos, desculpa. E eu estou dizendo que esse pagamento é factível para aquele conjunto S se ele for igual ao valor da coalizão. O que isso quer dizer? Lembra, o valor da coalizão é o máximo que a coalizão pode obter, independente do comportamento dos demais. Então, para isso aqui ser um pagamento factível para esse grupo aqui, os demais membros que não estão fora da coalizão não podem diminuir esse pagamento para esse grupo. Em outras palavras, a gente faz o seguinte, tem 3 pessoas aqui, eu vou olhando na ordem aqui. Ó. Nós somos quantos aqui? Nós somos 16 pessoas, né? Vamos formar aqui uma coalizão entre eu, o Felipe Borges e a Daniele Malpelli. Aí, então, o vetor X vai dar o quê? Vai dar, tipo, por exemplo, 3 milhões de lucro para mim ao ano, para o Felipe vai dar 15 milhões, para a Daniele 25 milhões. Aí a gente soma 3 mais 15 mais 25. Nunca faça álgebra em público, você pode se passar vergonha. Quanto que eu falei, então? 43, não é verdade? Então, 43 milhões é um vetor de pagamentos S factível se os demais membros que não participam da coalizão, o G. Anderson, o Domingos, a Flávia, todo mundo mais, não conseguirem, de alguma forma, alterar esse valor que a gente tem em comum aqui, esses 43 milhões. Tá? Por exemplo, nós temos aqui esses 43 milhões, nós 3, eu, o Felipe e a Daniele. Aí chega o Domingos e faz uma proposta para a gente que é o seguinte, para um de nós, Ariaster, por que você não junta comigo em outro grupo? Ao invés de ganhar 3 milhões, a gente faz uma outra associação e você vai ganhar 5 milhões. Aí eu vou falar o quê? Opa, beleza, vou sair fora dessa coalizão. Então, esse pagamento aqui, esse exemplo, com o Domingos sendo capaz de me tirar da coalizão para eu ganhar mais, ele não é S-factível. Porque ele não é parte, ele não é o somatório dos nossos ganhos aqui não é igual ao valor da coalizão, que é o máximo que a gente poderia obter, independente do que os outros venham a fazer. Agora, se ninguém aqui que está fora da coalizão conseguir convencer a um de nós 3 a sair para ganhar mais, aí a gente tem um pagamento S factível. Faz sentido isso?
Isso é importante para a ilustração que a gente vai dar daqui a pouco. Podemos continuar? Beleza. Então, a gente chama um vetor de pagamentos n-factível simplesmente um perfil factível de pagamentos. Ou seja, se a gente ampliar essa ideia não apenas para uma colisão, mas para todo mundo que está no jogo, se a gente conseguir chegar a esse vetor de pagamentos, se ele existir, a gente chama que ele é n-factível ou simplesmente um perfil factível de pagamentos. Ele se aplica a todo mundo. Tá? Ele forma uma grande colisão. Ele se aplica a uma grande colisão. Então, tá bom. Outra definição importante para a gente é o core de um jogo. O core de um jogo cooperativo com pagamentos transferíveis, né, o jogo é NV, esse é o número de jogadores, esse aqui é o valor das coalizões. Né? Então, o core de um jogo cooperativo com pagamentos transferíveis, NV, é o conjunto de perfis de pagamento tal que não existe uma coalizão S e um vetor de pagamento S factível é YI, tal que YI seja maior do que XI para todos os indivíduos da coalizão. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Nós chamamos de um vetor de pagamentos um pagamento n-factível. Tá? É um somatório de pagamentos para todos os jogadores. E a gente está dizendo o seguinte, o core de um jogo é um perfil de pagamentos, é um pagamento para todos os jogadores do jogo, de forma que não seja possível formar uma coalizão com um grupo menor de jogadores, tal que, se eu participar da coalizão, eu me dou melhor do que se eu ficar naquele perfil de pagamentos ali. Ou seja, isso aqui é uma grande coalizão envolvendo todos os membros, tá? A gente está falando de um perfil factível para todos os membros, para uma grande coalizão, de tal forma que não é possível a gente formar outras menores coalizões de forma que cada membro dessas coalizões menores ganhe mais do que se eles estivessem na coalizão global, geral, na grande coalizão. Tá? Então, o core de um jogo é aquela situação onde a gente consegue maximizar o bem-estar social, ou seja, a gente consegue ter uma alocação eficiente dos recursos para a sociedade inteira. E não é possível a gente fazer uma coalizão, um grupo de membros, tal que eles ganhem mais se eles estiverem na coalizão do que se eles estiverem junto com todo mundo. Uma outra forma de olhar para o core é o seguinte, a gente diz que o core de um jogo com pagamentos transferíveis é um sistema de desigualdades. XI é maior do que o somatório do XI é maior do que o valor de S, da coalizão S, para todas as possíveis coalizões que a gente possa formar, tá? E o XI é menor do que o valor da grande coalizão. Em outras palavras, se eu tiver esse somatório aqui de pagamentos e ele for menor do que o valor da coalizão, ele for mais, cada indivíduo que entra na coalizão estaria ganhando mais coletivamente do que se eles entrassem para a coalizão, tá? E o valor desse XI aqui do somatório para todo mundo é menor ou igual ao valor da grande coalizão, que coloca todo mundo junto, então a gente tem o core, que é definido por essa alocação de bens aqui. Tá? Faz sentido? Então, no final das contas, uma conclusão importante que a gente tem aqui é o seguinte: o core ele pode surgir e surge com frequência em um mercado. Ele surge em um mercado competitivo, tá? Lembra da ideia do Adam Smith, né? Cada indivíduo está tentando maximizar o seu bem-estar individual, mas quando eles interagem no mercado global, eles estão também maximizando o bem-estar da sociedade.
Então, o pagamento que cada indivíduo recebe, se a gente somar aquilo tudo, ele vai dar o máximo que a sociedade pode ter. Se a gente criasse uma coalizão que fosse atraente para aqueles indivíduos saírem e participarem dela, saírem da grande coalizão e entrar na coalizão menor, a gente não teria um core. Tá? E a gente não teria maximização do bem-estar social. Ou seja, a gente não teria uma alocação eficiente de recursos. O grande problema, quando a gente olha para o core, é que ele pode ser um conjunto vazio. Tá? É possível imaginar situações onde não existe essa possibilidade aqui de ganhos que vêm do comércio, ganhos que vêm da transação. Não é possível ter, essa possibilidade de transação que maximize o bem-estar social. Bom, essas coisas são um pouco abstratas, a ideia geral é essa. Acho que a gente vai fixar as ideias melhor se a gente puder olhar para um exemplo prático. A título de referência, essa primeira parte que eu falei aqui, ela vem de um livro que chama, eu particularmente li um livro que chama Teoria dos Jogos, de Osborne e Rubinstein. Existem outros lugares que definem o core de formas intuitivas também, ou mais intuitivas até. E essa parte que eu vou falar agora, dos exemplos, é um exemplo que eu tirei do Kolstad, tá? Do livro do Charles Kolstad. E o exemplo é o seguinte: suponha que a gente tenha três firmas numa sociedade. Duas delas são poluidoras, uma siderúrgica, que a gente vai chamar de S, uma ferrovia, que a gente vai chamar de F, e a gente tem uma vítima, que é uma lavanderia. Por que elas são poluidoras? A siderurgia, por razões óbvias, né? A gente já viu, né? Ela é típico, ela polui o ar, soltar fumaça, aquela coisa toda, e ela vai atrapalhar o negócio da lavanderia. Porque agora a lavanderia vai incorrer mais custos para se proteger daquela poluição do ar e produzir o produto que ela produz. Tem que criar um galpão, alguma coisa do tipo, um sistema de filtragem de ar, aquela coisa toda. Então, a gente tem um poluidor aqui e uma vítima. A ferrovia pode ser uma poluidora também, porque na medida que ela passa perto da lavanderia, o atrito lá dos metais pode gerar faíscas, e essa faísca pode causar um incêndio. Tá? E causar danos para a lavanderia também. A lavanderia, o custo dela seria maior, porque ela teria que, de alguma forma, tentar se proteger do incêndio, ela acabaria produzindo menos e lucrando menos. Então, com essas três firmas aqui, nós temos 5 possíveis arranjos cooperativos, ou seja, 5 possíveis coalizões. Então, vamos lá. A primeira coalizão, a gente está chamando aqui de uma partição, o Kolstad chama uma partição, mas é uma coalizão. A1, até para diferenciar, né, lá o termo que a gente usou é S, mas S aqui é siderurgia. É uma partição onde as 3 firmas jogam de forma isolada, cada uma por si. Se isso acontecer, a ferrovia vai ter um lucro igual a 3, a siderurgia vai ter um lucro igual a 8 e a lavanderia vai ter um grupo igual a 24. Tá? Então, o lucro máximo que elas podem alcançar aqui vai ser 35, desculpa. A segunda possível partição é essa A2 aqui. Nessa partição aqui, a ferrovia e a siderurgia, elas se fundem, elas formam uma única empresa, e a lavanderia é uma empresa separada. Nesse caso, a ferrovia e a siderurgia têm um lucro conjunto de 15 e a lavanderia tem um lucro de 24. Terceira possível coalizão, essa aqui é a grande coalizão. Ela envolve todos os membros dessa sociedade aqui, todas as firmas dessa sociedade. E a gente vai fazer a seguinte suposição: todo mundo que fundir com a lavanderia vai fechar as portas. Tá? Então, nesse caso aqui, olha o que aconteceu. As 3 firmas se fundiram, a ferrovia e a siderurgia fecham as portas, e o lucro agregado é igual a 40. Tá? São todos parte da mesma empresa,
mas essas duas deixam de operar para obter um lucro agregado igual a 40. Outra possível coalizão, a ferrovia separada, a siderurgia e a lavanderia se fundem, a siderurgia fecha as portas, a ferrovia tem um lucro de 3 e a siderurgia e a lavanderia tem um lucro agregado de 36. Por fim, a ferrovia e a lavanderia se fundem, a ferrovia fecha as portas, as duas têm um lucro agregado de 31 e a siderurgia opera separadamente com lucro de 8. Qual que é o ótimo social aqui? Nós estamos definindo o ótimo social como o máximo lucro possível. Lembra que o Pareto ótimo ele maximiza o bem-estar? Então, isso que está acontecendo aqui. Se a gente somar aqui, ó, o máximo, o lucro que tem dessa coalizão A5 é 39, aqui é 39, aqui é 40, 39 e aqui 35. Então, o bem-estar social é maximizado com essa grande coalizão aqui, tá? Onde todas as firmas se fundem, a ferrovia e a siderurgia fecham e a lavanderia opera e gera um lucro agregado para as 3 de 40. E elas decidem como é que elas vão repartir esse lucro. Tá? Ok, então agora vamos olhar para o teorema de Coase. Vamos supor que a gente deu o direito de propriedade para a lavanderia, para a firma, para a vítima. Tá? A gente sabe, então, que vai acontecer o seguinte, não vai haver poluição, né, com essa locação inicial, o lucro da lavanderia vai ser 40 e o lucro de S e de F vai ser igual a 0. Aqui a gente forçou esses dois para fora do mercado, dizendo quem tem o direito de propriedade é a lavanderia. Então ela vai levar todo o lucro que é igual a 40. Então, do ponto de vista social, a gente está maximizando o bem-estar, a gente está maximizando o tamanho do bolo. Né? Tem o professor Menkel, de Harvard, ele fala o seguinte, cuidado com economistas que ficam usando muita metáfora, porque quando eles estão usando muita metáfora, porque em geral eles não sabem o que eles estão falando. Tipo, terapia de choque, a economia está na UTI, em geral significa que as pessoas não entendem o que está acontecendo. Eu falei maximizar o tamanho do bolo aqui, eu quis dizer produzir o máximo bem-estar social que a gente pode produzir. Nesse exemplo bem simples. Aí o que acontece? A ferrovia e a siderurgia estão de portas fechadas. Aí elas podem tentar formar uma coalizão entre as duas. Se elas conseguirem fazer isso, o máximo lucro que elas conseguem obter é igual a 15, conjuntamente. Se elas fossem agir separadamente, elas teriam um lucro máximo junto aqui de 11. Elas ganhariam mais se elas se juntassem e tivessem um lucro igual a 15, nessa partição aqui A2. Coalizão A2. Só que olha o que aconteceria. Se elas tiverem um lucro, se elas operarem conjuntamente, elas vão ter um lucro de 15. A lavanderia vai ter que lidar com a poluição, o lucro dela vai cair de 40 para 24. Ou seja, vai ter uma queda de 16 aqui, se a siderurgia e a ferrovia operarem em conjunto. Mas como a lavanderia tem o direito de propriedade, a ferrovia e a siderurgia teriam que compensar a lavanderia pelas perdas que elas sofrem se F e S operarem. Então elas teriam que compensar em 16, mas elas só conseguem gerar conjuntamente 15, então não vai acontecer, não vai rolar, e a gente vai acabar com a coalizão A3. Ou seja, não com a coalizão A3, com somente a lavanderia operando e com o máximo lucro possível para a sociedade. Então, muito bom. Do ponto de vista de eficiência, a gente chegou lá. Né? A gente deu o direito de propriedade para a lavanderia e hoje a gente está definindo eficiência como o quê? Como o máximo lucro conjunto que a gente pode obter. A gente viu que esse lucro máximo é igual a 40 e lá a gente chegou. Tá? Faz sentido? Podemos continuar? Então tá legal. Mais uma vez, né, a gente está preocupado aqui com eficiência, a gente não está preocupado com igualdade social. A gente poderia resolver isso em outra esfera.
quando a gente viu a professora Ana falando, uma das coisas que a gente de fato leva em consideração na sociedade é algum sentido de justiça. E esse sentido de justiça, ele com muita frequência aparece na formulação de leis. Tá? Isso é uma coisa que a gente está resolvendo separadamente aqui. A gente está focando só na eficiência, no máximo que a gente pode obter. É bom deixar essas coisas bem claras, porque senão a gente fica esperando da economia que ela seja um carro que voa. O carro não foi feito para voar. Com muita frequência, o que a gente faz é o seguinte: dado o conjunto de leis, de normas, as nossas escolhas, as nossas preferências, como é que a gente chega no máximo que a gente pode obter? Então, a gente está focando nisso. Tá? Isso é interessante também pelo seguinte: economistas, com frequência, ganham uma reputação, eu acho que isso mudou bastante. A geração mais antiga, talvez, e no mundo inteiro, tinha um pouco mais essa reputação, embora ela ainda persista um pouco. Tinha uma postura meio arrogante do que deve ser feito. Isso aqui deixa bem claro que a nossa contribuição é bem específica, ela é menor, é uma contribuição mais humilde. A gente não sabe, não tem como dizer o que é melhor para a sociedade, mas a gente pode falar de eficiência. Dado o que a sociedade quer, como é que a gente pode chegar lá da forma mais barata possível? Então, dessa forma, a gente contribui com o que é melhor para a sociedade, mas a nossa contribuição é limitada. A sociedade pode dizer, olha, eu tenho esse conjunto de regras aqui, que veio de fora da economia. Ok, né? É o que é. Legal. Então, a gente deu o direito de propriedade para a lavanderia, e aí a gente chegou na solução eficiente. Agora, vamos dar o direito de propriedade para os poluidores. Vamos ver o que vai acontecer. Então, nesse contexto, o teorema de Coase é o seguinte: a gente vai ter alocação eficiente. Né? Eu estou meio que roubando aqui porque, enfim, Coase foi mais esperto que isso. Daqui a pouco a gente vai fazer justiça ao Coase. Mas, então, a gente está dando direito de propriedade aqui para os poluidores. F e S têm o direito de poluir. Bom, se F e S têm o direito de poluir, aí o que pode acontecer? A firma L, a vítima, pode propor que F e S fechem, que elas tenham, que a firma, a lavanderia tem um lucro de 40, esse lucro é maior do que 24. Então, o que acontece? Se F e S tiverem o direito de produzir, elas vão preferir se juntar, na verdade, e operar conjuntamente do que operar separadamente. Se elas operarem separadamente, elas vão ter um ganho total de 11. Se elas operarem conjuntamente, elas vão ter um ganho de 15. Então, por exemplo, vamos supor que separadamente a ferrovia ganhe 3 e a cirurgia ganhe 8. Se elas se juntarem, elas podem ganhar 15, e aí eles podem fazer o seguinte acordo: a siderurgia fica com 10 e a ferrovia fica com 3. Fica com 5, desculpa. 5 é melhor que 3, 10 é melhor do que 8. Então, elas vão ter esse incentivo de ter esse ponto de partida aqui, se elas tiverem o direito de poluir. Aí a questão agora é a lavanderia. A lavanderia fala, bom, se eles tiverem o direito de poluir, meu lucro vai ser 24. O que eu posso fazer? Eu posso chegar para eles e falar o seguinte, olha, por que a gente não funde, nós três nos fundimos, vocês fecham as portas e o lucro agregado vai ser 40. Se o lucro agregado for 40, a gente pode fazer o seguinte, eu fico com 25,5, tá? 24,5, desculpa, e eu dou para vocês 15,5. Melhor para todo mundo, não é verdade? Faz sentido? Ou poderia dizer, eu fico com 25 e vocês ficam com 15. É o que vocês teriam mesmo. Melhor, vocês não perdem e eu ganho. Ou seja, passar de A2 para 3 é uma melhoria de Pareto, no sentido de que ninguém vai perder e pelo menos uma pessoa vai ganhar. Então, a lavanderia poderia fazer essa proposta aqui. E aí a gente passaria para a solução eficiente, se isso acontecesse. Agora a pergunta é,
essa alocação aqui é N factível, ou seja, esse é o valor dessa coalizão aqui, independente do que os demais membros da sociedade vão fazer? A resposta é não. Tá? Por quê? Olha o que pode acontecer. Então, tá bem. Eles fizeram esse acordo aqui, a lavanderia está operando, ela está ganhando 40 e, e compensando as outras firmas aqui, elas estão ganhando 15. Tá? Aí vamos supor que ela está ganhando 25, as outras estão ganhando 15, e essa divisão de 15 é da seguinte forma. Vamos supor que 8 vai para a ferrovia e 7 vai... Desculpa, 8 vai para a lavanderia e 7 vai para a ferrovia. Tá? A pergunta é, existe alguma outra coalizão aqui que bloqueie a grande coalizão? Vamos ver. Vamos ver a A4 aqui. Ó. Então, mais uma vez, a lavanderia opera e ganha 40, tira 25 para ela e paga 15 para a siderurgia e para a ferrovia. Vamos facilitar as coisas. Vamos supor, vocês podem fazer isso com qualquer divisão desses 15, tá? Mas vamos facilitar. Vamos supor que essa divisão vai assim. Vamos fazer isso mesmo. Vai 8 e 7. Tá? 7 para a ferrovia e 8 para a siderurgia. Agora, foi sem querer. Agora vamos olhar para a A4 aqui. Será que a siderurgia poderia se juntar com a lavanderia e fazer uma proposta melhor? Então a gente está dizendo que a siderurgia está ganhando 8, não é verdade? A siderurgia poderia chegar para a lavanderia e dizer o seguinte, olha, você está levando 25 no final das contas, não é verdade? Porque você está compensando 15 para a gente. Por que você não faz o seguinte? Por que a gente não se junta? Coletivamente nós vamos ganhar 36. Aí, ao invés de ganhar 25 naquele esquema da grande coalizão, você ganha 26 e eu ganho 10. O que vai acontecer? A lavanderia vai falar, ótimo, estou dentro. Ou seja, essa coalizão aqui não é estável. 40 não é o valor dessa grande coalizão. Porque o que é o valor da grande coalizão? É o máximo que eles podem ganhar, independente do comportamento dos outros jogadores. Mas aqui a siderurgia fez uma proposta para a lavanderia de criar uma nova coalizão e que bloqueie aquela primeira coalizão. Ou seja, a gente alocou os direitos de propriedade para a lavanderia, desculpa, para os poluidores, e a gente acabou num mundo que não é o Pareto ótimo. Agora eu vou deixar um exercício para vocês fazerem em casa. Como é que eu dividi esse 15 aqui? Foi como 8 e 7. Façam outras divisões aqui que some 15 e que 1 não seja menos do que 3 para a ferrovia, nem menos do que 8 para a siderurgia. Tá? Porque senão elas não aceitariam. Então divide esse 15 aqui de forma diferente. E aí procura ver se é possível alguém criar uma nova coalizão que bloqueie a grande coalizão. Se vocês quiserem, vocês podem, ao invés de colocar uma compensação exatamente de 15, e a lavanderia fica com 24, coloca uma compensação de 15,5 e a lavanderia fica com 24,5. O resultado que vocês vão encontrar é que vai ter sempre uma outra coalizão que vai bloquear a grande coalizão. Ou seja, o core vai estar vazio. Tá? O que é o core? Mais uma vez, no core não é possível fazer uma coalizão de tal forma que os membros da coalizão ganhem mais do que eles estariam ganhando se eles estivessem participando daquela coalizão geral. Que não é o que está acontecendo aqui. Quando eu dou o direito de propriedade para os poluidores, a coalizão geral geraria 40. Mas é possível sempre fazer uma outra coalizão que distribui os lucros de forma que o membro da coalizão ganhe mais do que se ele estivesse na coalizão global. Resumindo, nós alocamos o direito de propriedade para a lavanderia
nós chegamos ao que é eficiente para a sociedade, o máximo lucro. Nós alocamos o direito de propriedade para os poluidores, nós não chegamos ao que é, desculpa, ao que é socialmente ótimo aqui, ao máximo lucro possível. Ficou claro? Por favor, alguém reaja para a gente prosseguir. Ótimo. Eu tenho só uma dúvida. Diga. Questão só do termo fechar. No caso, na verdade, você está referindo que realmente a empresa fecha? Ou ela reduz, ou é no sentido de reduzir a poluição? No exemplo que a gente está dando aqui, ela para de operar. Então, para de operar mesmo. Isso. Então, por exemplo... Aí a lavanderia repassa parte do lucro dela para a empresa. Isso. Tá certo. Você vai ter que me dizer o seguinte, Ariaster, vamos fazer uma colisão aqui, você fecha as portas, mas vai ser vantajoso para você. Ou porque eu te pago o que você iria ganhar operando, ou porque eu te pago até um pouco mais. Mas eu vou estar de braço cruzado. Para você é vantagem, para mim é vantagem. Faz sentido? Faz sentido. Entendi. Beleza. Bom, essa é a ideia do core vazio e ilustra uma situação onde o teorema de Coase não funciona. Não é o caso que, independente de quem leva o direito de propriedade, eu vou ter um nível ótimo de poluição na sociedade. Esse slide aqui resume o que a gente acabou de falar. Agora a pergunta é, por que isso aconteceu? Então agora vamos ser um pouquinho mais cuidadosos e dizer o seguinte, para o teorema de Coase funcionar, ou seja, para a gente ter uma poluição eficiente, ótima, independente de quem tem o direito de propriedade sobre a poluição, nós temos que ter as seguintes condições. 1, os custos de transação são nulos ou negligenciáveis. 2, não há efeito riqueza. 3, nós temos que ter informação perfeita. E 4, as partes têm que ser tomadoras de preço. Então vamos lá. Custos de transação nulo. O que significa isso? É o que o termo fala, né? Custo de transação é todo aquele custo que vai além do preço. Eu vou fazer uma transação, é todo aquele custo que vai além do preço. Acho que o exemplo que eu dei na primeira aula foi que eu quero comprar um aparelho de som, por exemplo, mas eu não entendo uma caixa de som, mas eu não entendo nada de som. E aí eu vou ter que fazer uma pesquisa sobre marcas, propriedades, consumo de energia, potência, aquela coisa toda. Quando eu tiver todas essas informações, eu posso depois, por exemplo, ter que procurar onde é que eu encontro aquele aparelho, qual que é a diferença de preço entre lugares distintos e tudo mais. Se você pensar nesse tempo todo que eu gastei para obter informação, eu vou ter... Isso tem um custo, não é verdade? Se eu gastei o tempo com aquilo, eu não estou gastando o tempo com alguma outra coisa. Então tem um custo de oportunidade. Quando o custo de transação é muito alto, os mercados tendem a ser o que a gente chama de magros, ou seja, o volume de transações diminui. Em um caso extremo, a gente pode simplesmente não ter uma transação. Deixa eu dar um exemplo bem bobo aqui. Eu falei aqui do meu vizinho, né, que poluía, jogava o lixo ali do lado do meu muro, ainda na propriedade dele, mas do lado do meu muro, eu me incomodava com aquilo. Vamos supor que o meu vizinho tenha o direito de poluir. Agora, vamos supor que a gente não se fale, a gente se odeie. Isso é um exemplo de custo de transação. Eu não vou chegar lá, eu não vou me sujeitar a lidar com aquela pessoa por qualquer motivo, então o negócio não vai acontecer. Da mesma forma, se eu tiver o direito a um ar limpo e a gente não se falar de forma alguma, esse vizinho não vai entrar numa barganha comigo. Esse é um exemplo bobo, mas ele ilustra a ideia. Aqui o custo de transação é infinito. A gente simplesmente não entra no mercado. Tá? Mas você pode pensar em outros custos de transação. Se uma transação, por exemplo, entre duas partes,
envolver dois times jurídicos, eles podem levar um bom tempo tentando confeccionar um contrato. Os times de advogados que a gente vai ter vai demandar recursos e, no final das contas, a gente vai ter recursos que estão indo para a confecção da transação, que são recursos que não estão indo para a transação em si. Tá? Então, quando o custo de transação é muito alto, o proibitivo, o teorema de Coase pode falhar. Outro exemplo de custo de transação muito alto acontece quando a gente tem, por exemplo, muitas vítimas. Tá? Pode ser difícil coordenar todas essas vítimas para elas poderem negociarem com o poluidor. Vocês viram aquele filme Erin Brockovich? Já viram esse filme? Então, esse é um filme interessante de ver. É uma história real de uma região dos Estados Unidos, se não me engano, na Califórnia, que era poluída. E aí a Julia Roberts, que interpreta a Erin Brockovich, era uma mãe solteira que precisava de fazer alguma coisa para se virar. Ela viu aquele problema e ela se associou com um advogado, e aí o que ela fez foi o seguinte: ela mediou a negociação entre a firma e as vítimas. Só que essa é a beleza do filme. A beleza do filme é que foi muito, muito difícil fazer aquela negociação. Primeiro, porque existia informação imperfeita. Outra razão para o teorema de Coase falhar. As vítimas não sabiam que existia um problema de poluição que estava causando... elas desconfiavam, né, que a água da firma que produzia ali perto estava causando câncer num monte de gente, mas elas não tinham exatamente a informação para ligar os pontos. Isso de fato estava acontecendo. A firma, na verdade, sabia que isso estava acontecendo, mas escondia a informação. E a Erin Brockovich, ela tentou organizar todas essas vítimas, que eram centenas de vítimas, para tentarem brigar com a firma. Foi muito difícil fazer isso, é sempre muito difícil ter um grupo que coletivamente entra em acordo, concorda com um plano de ação. E no final das contas, ela conseguiu. Essa que foi a grande história. A Erin Brockovich conseguiu reduzir um custo de transação que era proibitivo. Nenhuma das pessoas, das vítimas, nem conseguia individualmente brigar com aquela empresa poderosa e grande. Eles não tinham como conseguir informação e provar que eles estavam de fato doentes por causa da poluição. Eles não tinham os recursos que as empresas tinham em termos de time de advogado e tudo mais. E aí o que ela fez? Ela funcionou para baixar o custo de transação entre os dois. Tá? Então, quando o custo de transação é alto, em princípio, as vítimas, pela lei americana, tinham direito de ser compensadas, elas tinham direito a uma água limpa, mas como o custo de transação era muito alto, aquilo simplesmente não acontecia até que alguém foi lá e conseguiu baixar esse custo de transação e fazer a coisa acontecer. Tá? Esse é o ponto mais importante, esse é o tendão de Aquiles do teorema de Coase. Os custos de transação que podem ser altos. Tá? Quando a gente olha para os exemplos que a gente vê nos livros texto de aplicação do teorema de Coase, eles sempre são simples. Dois vizinhos, são dois fazendeiros. Quando a gente introduziu aqui uma terceira parte, a gente saiu só de uma vítima e um poluidor para uma vítima e dois poluidores, a gente viu que foi fácil criar um exemplo onde onde a negociação não funcionou. Aquele exemplo do core vazio é um exemplo de custo de transação para a gente chegar na colisão ótima. Tá? Vai ter sempre uma outra colisão que vai bloquear o que é socialmente ótimo. Então, para o teorema de Coase funcionar, os custos de transação têm que ser baixos ou inexistentes. Outra condição para ele funcionar é que não existe efeito riqueza. O que é o efeito riqueza aqui? Wealth effect. A ideia é a seguinte: eu quero resolver um problema e chegar no nível ótimo de poluição. Tá? E aí
se eu alocar o direito de propriedade para uma das partes e aquela parte ficar mais rica com aquilo, por conta daquilo, significativamente mais rica, então a demanda daquela parte pela poluição, pela externalidade, pode mudar. Então, o lugar que eu mirei inicialmente, eu não vou acertar, porque eu interferi no problema no sentido de gerar uma riqueza que vai levar a gente para uma outra solução. Isso tende a ser de segunda ordem, porque na maioria dos casos onde a gente tem direitos de propriedade por conta de poluição, eles não causam um impacto tão grande assim na riqueza das partes. Eles podem causar um impacto significativo, mas a gente pode acabar chegando numa situação onde a gente controla a poluição. Outra coisa, informação tem que ser perfeita. Lembra, para o mercado funcionar bem, a gente tem que ter informação perfeita. Se, por exemplo, o custo de transação fosse baixo no caso lá das vítimas e da fábrica poluidora, exceto pela informação, a gente poderia ter um problema também. Se fosse barato contratar um advogado excelente, se fosse fácil juntar todo mundo ali, mas se a gente não tivesse informação simétrica, se a informação fosse assimétrica, a gente poderia acabar não conseguindo provar a causalidade e o problema não aconteceria. Essa é uma coisa que acontece com a responsabilidade legal por danos, né? Com muita frequência é difícil provar o nexo ali, a causalidade. Quando a gente fala em informação, ela com muita frequência informação imperfeita é um dos principais fatores que gera custo de transação. A gente precisa correr atrás de informação, e isso tem um custo. E, por fim, para o teorema de Coase funcionar, nós precisamos ter tomadores de preço, né? E tem exemplos na Califórnia, um famoso é o programa Reclaim, para a qualidade do ar, que inicialmente não funcionou porque existiam poucas pessoas, poucos poluidores que detinham a maioria dos títulos de propriedade, e aí eles não negociavam tanto entre si, e o mercado não funcionava tão bem quanto ele poderia funcionar. Qual que é o problema aqui? O que o Coase falou? O Coase falou o seguinte: o problema é que o mercado não está funcionando e gerando poluição excessiva é que nós não temos direitos de propriedade bem definidos. Então, vamos definir direitos de propriedade para a gente usar as forças do mercado para o mercado resolver o problema. Só que o mercado, para ele funcionar bem, ele precisa de informação imperfeita, ele precisa de tomadores de preço. São outras condições para o teorema de bem-estar 1 e 2. Então, se vocês não viram um filme da Erin Brockovich, ela vai ter umas lições de economia ali que não são explícitas, mas agora talvez vocês apreciem mais. Tá? Perguntas até aqui? Perguntas? Beleza. Continuamos? Vamos lá. Então, na prática, custos de transação existem, e essa foi uma crítica grande que a contribuição do Coase encarou. As pessoas citavam um monte de exemplos onde o teorema de Coase falhava, porque custos de transação existem, a vida não é uma vida pastoral só com duas partes, é uma vida mais complexa. Ao ponto que o Coase, no final das contas, ele diz o seguinte, num artigo bem mais tarde, né, bem depois da contribuição inicial. Eu não me lembro o artigo, eu posso tentar recuperar para vocês. Mas ele diz o seguinte: a grande contribuição que eu dei não foi dizer que não importa para quem a gente deu os direitos de propriedade e a gente sempre vai chegar no ótimo de Pareto, uma solução eficiente. A grande contribuição é alocar os direitos de propriedade de forma a minimizar os custos de transação. A contribuição dele, então, foi a seguinte: a gente abriu a cabeça. Nós temos sempre a gente já vai falar do princípio do poluidor-pagador, né? Esse é um princípio ético, tá?
o que ele faz, ele abre a cabeça. Em alguns casos, pode fazer mais sentido, na verdade, dar o direito de propriedade para o poluidor e a vítima ser a pagadora. Então, ele abriu a cabeça da gente para essa possibilidade. E isso pode ser interessante porque, se a gente, dependendo de como a gente aloca os direitos de propriedade, a gente pode chegar ou não na distribuição ótima de recursos da sociedade, no nosso caso aqui, da poluição. Eu dei um exemplo para vocês do um dono de uma fazenda de porcos na cidade de Santa Bárbara, nos Estados Unidos. Eu dei esse exemplo quando eu falei do teorema de Coase. Alguém se lembra? Por favor, alguém me ajude. Aquele silêncio desconfortável. Ok, 3 pessoas não se lembram. Obrigada. O exemplo era o seguinte. Na cidade, então, um monte de gente não se lembra, então provavelmente eu não falei. Era o seguinte. Na cidade de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, os moradores de uma certa vizinhança entraram com processo na justiça porque na vizinhança tinha um produtor de porcos, tinha uma fazenda lá de porcos, e aquilo gerava um mau cheiro muito grande. E aí esse caso foi para a justiça. E a essência do problema aqui era direito de propriedade mal definido, não é verdade? De quem que é o ar limpo? De ninguém, de todo mundo, e aí os moradores foram lá. A gente acredita que ele tem que fechar as portas, ele tem que parar com esse mau cheiro, o direito é nosso, então vamos começar um processo contra o produtor de porcos. E aí o juiz ele pegou e fez o seguinte, ele falou, peraí, vamos prestar atenção nisso aqui. Essa fazenda de porcos existia há muito tempo, quando aquela região não era urbanizada. Depois, a cidade cresceu e aquela virou uma região urbanizada, com casas. Aí a gente tem um problema, que na ética dele, no compasso moral dele, o juiz pensou o seguinte, ele chegou ali primeiro, o direito é dele. Então ele decidiu dar o direito de propriedade para o poluidor, por uma questão ética. Do ponto de vista de eficiência, isso não importaria, mas do ponto de vista do compasso moral lá, da sociedade de lá, o direito de propriedade foi para o produtor de porcos. E aí, as vítimas, o que elas fizeram? Elas se reuniram e pagaram para ele parar de produzir porcos. Solução de Coase clássica. No momento que a gente definiu o direito de propriedade e que ele é transacionável, problema resolvido. Então, pode ter casos que o princípio do poluidor-pagador pode até ser questionado do ponto de vista ético, tá? Ou do ponto de vista moral, né? Se você quiser contextualizar aquilo no tempo. Então, o teorema de Coase ele fala, bom, primeiro eu estou tomando uma distância disso, né? Existe a possibilidade de qualquer parte pagar, não estou entrando nessa coisa moral, eu estou só focando na eficiência. E uma outra coisa que veio dali, que ele fala que é a maior contribuição, é que na hora que a gente for alocar direito de propriedade, é muito importante a gente pensar em diminuir ou minimizar os custos de transação. Porque a gente viu naquele exemplo ali da lavanderia que, dependendo de para quem eu dei o direito de propriedade, eu não chego no que é socialmente ótimo. Isso aconteceu, por exemplo, no programa, no Acid Rain Program, nos Estados Unidos. Eu tenho um mapinha que eu já vou mostrar para vocês aqui. Bom, isso aqui é só um ponto para a gente sempre lembrar isso aqui, para a gente saber como criticar o teorema de Coase. A gente não faz sentido a gente criticar o teorema de Coase em termos de equidade, porque ele não foi desenhado para isso. Isso a gente resolve em outra esfera. O juiz, por exemplo, resolveu isso, a justiça, em outra esfera, o ponto de vista de justiça. Mas eu queria mostrar esse gráfico aqui para vocês. Esse mapa. Esse aqui é chamado Grande Experimento. O que aconteceu aqui? Esse é o Acid Rain Program. O que aconteceu é que, com a lei do ar limpo dos Estados Unidos, a Clean Air Act, do começo dos anos 70, ela impôs
a necessidade dos Estados Unidos diminuírem a poluição do ar, e uma das coisas que foi controladas desde cedo foi a precipitação ácida, tá? A chuva ácida ou a neve ácida. E de onde que vem aquilo? Aquilo vem da emissão de SO2 na atmosfera. Esse SO2 combina com água, né, na forma de chuva ou de gelo, e aquilo precipita, aquilo cai e tem consequências tanto para a natureza, para ecossistemas, lagos, florestas, quanto para estruturas físicas também. Aquilo contribui para a degradação de estruturas físicas. E a primeira onda de políticas públicas que tentou atacar esse problema foi baseada em comando e controle, nas chamadas Best Available Practices, ou Best Available Technologies, as tecnologias, as melhores tecnologias disponíveis. Essa palavra disponível, available aí, não é inócua, ela é muito importante. Por quê? Porque ela leva em consideração a viabilidade econômica das atividades. Você pode ter uma tecnologia que limpa completamente a poluição, mas que seja proibitivamente cara, que inviabilize o negócio. Essa palavra available, né, disponível, significa disponível do ponto de vista econômico. Então, essa política foi a política que foi adotada no início, tanto poluidores quanto representantes de vítimas do governo sentavam na mesa, identificavam o que era uma prática disponível para diminuir a poluição, em particular uma tecnologia, um filtro, né? E impunham esse requisito às firmas poluidoras. Elas têm que utilizar aquele filtro. Tá? No caso do SO2, da chuva ácida, os maiores responsáveis pela emissão de SO2 são as termoelétricas. Quando a gente queima carvão, tem um conteúdo de enxofre no carvão, isso na combustão vira SO2, quando ele combina com água, ele volta como chuva ácida. E essas medidas tiveram um efeito, elas diminuíram a poluição lá nos Estados Unidos, a chuva ácida, a precipitação ácida. Só um parênteses, não é só as termoelétricas que geram SO2, não, processos industriais também geram. Mas o foco do problema aqui eram as termoelétricas nos Estados Unidos, à base de carvão. E aí o que aconteceu? Essa figura aqui da esquerda, ela mostra a precipitação ácida em 89 e 91. Então, quanto mais quente a cor, maior é a precipitação ácida, a chuva ácida ou a neve ácida. Tá? Essas partes mais vermelhas escuras aqui têm mais concentração de chuva ácida e elas coincidem com locais onde a gente tem termoelétricas. Por exemplo, essa mancha vermelha aqui, ó, eu morei por muitos anos aqui perto. Ele tem uma das, se não me engano, a maior termoelétrica dos Estados Unidos, a Gavin Power Plant, em Ohio. Então, essas termoelétricas, elas queimam carvão, aquelas chaminés gigantes espalham SO2 na atmosfera e os ventos contribuem para espalhar isso aqui. Isso chega até o Canadá. Tá? E aí o que aconteceu? A primeira onda de políticas de controle da poluição data da década de 70. Quando a gente chegou em 90, 91, a gente ainda tinha um problema sério. Né? Os Estados Unidos coletaram o fruto ao alcance da mão. Eu tinha uma certa dificuldade de entender essa expressão to collect low-hanging fruit, que basicamente significa primeiro você faz o que envolve o menor custo possível, né? Que é pegar o fruto ao alcance da mão. Depois você vai subindo na árvore. E uma ilustração maravilhosa para isso é uma fruta que a gente fala com muito carinho aqui no Brasil como para ilustrar as nossas especificidades, que é a jabuticaba. Né? Jabuticabas, primeiras frutas estão grudadinhas ali no tronco, bem pertinho da gente. Mas à medida que você vai coletando mais jabuticaba, você vai naqueles galhos cada vez mais fininhos, fica cada vez mais caro, cada vez mais custoso, né? Mais difícil coletar jabuticaba. Jabuticaba é nativa do Brasil, hein?
Nenhum país africano tem jabuticaba, não? Veio tanta coisa boa da África para cá. Não, né? Isso é brasileiro. Então, tá bom. Você conhece jabuticaba, Domingos? É da Mata Atlântica. Eu não sabia. Olha que legal. Então, o que aconteceu? Eles coletaram a fruta ao alcance da mão primeiro, né, lá no começo dos anos 70, com aquelas políticas de comando e controle, mas lá nos anos 90 ainda tinha um problema para lidar. E aí eles resolveram introduzir o grande experimento, que é chamado em economia do meio ambiente como o grande experimento, que foi voltar para a solução de Coase e implementar o sistema de cap and trade. O sistema de cap and trade era o seguinte, tá bom, nós queremos cortar as emissões, então nós vamos emitir títulos de poluição, mas nós vamos limitar o número de títulos no mercado. E aí depois as firmas, elas entre si alocam esses títulos da forma que elas quiserem, elas compram e vendem, né? E o que isso acontece? Isso possibilita que as firmas consigam abater a poluição da forma mais eficiente possível. Aquelas firmas que conseguem cortar mais a poluição com um custo baixo, elas vão ter o incentivo de fazer isso para poder liberar títulos que elas podem vender no mercado. As firmas que não conseguem abater com custo mais baixo, elas acabam comprando das firmas que têm títulos excedentes. E ao longo do tempo, o cap, né, o limite de títulos, vai caindo. E as firmas vão se adaptando. Elas podem fazer o que a gente chama de banking, né? Eu tenho um certo volume de títulos hoje, eu posso não usar tudo e não vender, mas guardar para amanhã. Só que se o número de títulos caiu em 10%, aquele volume que eu guardei aqui hoje também vai reduzir em 10% no ano seguinte. E com esse mecanismo, olha o que aconteceu. Nos anos 2000, teve uma queda, já tinha uma queda significativa da poluição ácida, da chuva ácida, na parte oeste dos Estados Unidos. Por que isso aconteceu? Por uma série de fatores. Um fator muito importante foi essa flexibilidade que as firmas tiveram para cortar a poluição e o incentivo que elas sempre tinham de ter uma tecnologia que dependesse, desenvolver uma tecnologia que dependesse cada vez menos da poluição para elas poderem vender títulos ou deixar de comprar título. E outra razão importante é porque houve uma mudança na regulamentação do transporte ferroviário nos Estados Unidos. E essa região aqui da costa, essa região mais a leste aqui nos Estados Unidos, ela é bastante intensa em carvão com alto teor de enxofre. Tá? A região de Ohio, de West Virginia, Pensilvânia. E essa região aqui dos Estados Unidos, da costa oeste, do oeste, tem um carvão com um teor de enxofre bem mais baixo. Então, com a regulamentação, com uma mudança do marco regulatório nos Estados Unidos para o transporte ferroviário, caiu bastante o custo de transporte de carvão e aí as empresas puderam substituir rapidamente o carvão de alto teor de enxofre para um carvão de baixo teor de enxofre, né? Incentivados pelo programa, ótimo, porque agora custa dinheiro, né, poluir. E também teve desenvolvimentos tecnológicos como termoelétricas flexíveis que poderiam usar tanto carvão quanto gás natural, e o gás natural também tem um conteúdo menor de enxofre, né, de poluição. Mas o fato isso foi um grande sucesso. Isso foi um sucesso tamanho que no protocolo de Kyoto o mundo resolveu adotar esse mesmo tipo de mecanismo de controle de poluição no caso das mudanças globais, das mudanças climáticas. E foi instituída, então, a ideia do mercado de carbono, lá atrás, no protocolo de Kyoto. Depois ela foi implementada na Europa, né, quando a Rússia ratificou o protocolo de Kyoto. Então, esse é um caso extremamente interessante, em primeiro lugar, porque ele mostra o sucesso da aplicação da ideia do teorema de Coase.
né? E o outro motivo é porque ele ilustra para a gente aquela conclusão de que, quando possível, vamos alocar direito de propriedade de forma a minimizar os custos de transação. O que o governo americano fez aqui? O governo americano distribuiu os títulos de poluição para os poluidores e não para as vítimas da poluição. Por que isso? Não é muito difícil pensar, né? Quem são as vítimas da poluição? São os milhões de indivíduos e fábricas e comércio que vivem nessa região toda aqui. E isso a gente nem está considerando o Canadá, porque o Canadá não está na mesma na mesma fronteira. Ele era afetado pelo que acontecia aqui, mas ele não tinha uma voz muito ativa, por razões óbvias, né? Soberania dos Estados Unidos ali dentro. Então, o que faria mais sentido? Pulverizar títulos de direito de poluição, títulos de SO2, aqui por esses milhões de pessoas, cada título provavelmente com valor muito, muito pequeno, ou concentrar esses títulos na mão de centenas de poluidores? Faz muito mais sentido concentrar na mão de um número menor de agentes econômicos. E aí formou-se uma bolsa, essa bolsa operava na Bolsa de Chicago, para transacionar os títulos de poluição. Então, esse é um exemplo claro onde a distribuição de títulos de poluição foi para o poluidor, não para a vítima, e não por uma conspiração do mal, né? Mas por uma questão mesmo de eficácia da medida e eficiência da medida, para a gente chegar no objetivo que a gente quer chegar. Talvez milhões de títulos pulverizados na mão de milhões de pessoas escondidos nas suas gavetinhas, cada um com valor muito pequenininho, gerasse um custo de transação altíssimo para os poluidores comprarem das vítimas. Agora, nesse mercado aqui, com um número mais concentrado e com uma bolsa, era muito mais fácil realizar transações e fazer aquela progressão de diminuição do cap, do máximo da poluição ao longo do tempo. Quando esse mercado era vigente, era possível qualquer pessoa comprar um título e fazer o que quisesse com aquele título. Você podia rasgar o título e destruir uma unidade de poluição naquele ano, ou você poderia guardar aquele título lá para especular e possivelmente vender depois. E, inclusive, era muito comum que crianças se reunissem em escolas, né, de ensino primário, fizessem uma vaquinha, comprassem um título, emoldurassem e colocassem lá na sala, contribuir para preservar o meio ambiente. Tá? O Acid Rain Program acabou morrendo. Em 2010, ele parou de funcionar. E ele parou de funcionar porque o mercado, para funcionar, ele tem que funcionar de forma bastante simples. Era muito simples comprar e vender esses títulos de poluição aqui. Só que alguns estados eles começaram a entrar na justiça porque eles diziam o seguinte: espera aí, tem empresas que poluem aqui e elas querem poluir mais, elas compram um título de poluição de uma empresa que está lá do outro lado, a milhas de distância. Só que esse cara que está poluindo aqui está me afetando muito. Então, peraí, a gente deveria levar em consideração quem são as vítimas. Esse cara não poderia comprar simplesmente um título de poluição lá longe e empurrar o problema para cá, porque os ventos vão soprar nessa direção. Então, teve essa é uma ilustração de um tipo de problema que pode acontecer. E, no final das contas, esse mercado paralisou, ele morreu. Mas ele trouxe grandes progressos e benefícios aqui para essa região inteira aqui dos Estados Unidos, em termos de precipitação de chuva ácida. Outros exemplos de títulos negociáveis são o Reclaim, aquele da Califórnia que eu falei. Ele inicialmente não funcionou muito bem, o mercado era magro, era concentrado, com muito custo de transação, depois ele foi redesenhado, ele passou a funcionar melhor. E o que está bastante em voga hoje, que é bastante famoso, é o sistema de transações da União Europeia, né, o EU ETS. E esses são para gases do efeito estufa. O curioso é que a origem aqui do EU ETS, do mercado de transação de títulos de carbono,
ele se inspirou num exemplo americano, mas os Estados Unidos, no final das contas, acabou não retificando o protocolo de Kyoto, ele não participa do mercado de carbono. Tá? Alguma dúvida? Bom, então acho que podemos parar por aqui por hoje, né? E espero que tenha sido esclarecedor algumas coisas aqui. E depois a gente pode falar um pouquinho mais de... Depois a gente vai falar um pouquinho mais de títulos versus impostos, tá? De poluição. Uma coisa que a gente vai sempre ter que levar em mente é que não existe solução perfeita para todos os problemas de poluição. Existe uma caixa de ferramentas e a gente deve usar a melhor ferramenta em cada caso. Uma outra coisa também que eu queria falar aqui, eu tinha me esquecido, eu queria falar para vocês, é que a forma que os títulos de poluição foram distribuídos, eles foram alocados de acordo com a idade da planta, tá? Poluidora, da idade do poluidor. Por que isso? Porque foi um critério que eles encontraram de, enfim, de justiça, de equidade, que foi politicamente aceitável, né? Os mais antigos eles iam ganhar mais créditos de SO2, os mais novos iam ganhar menos, e os que entrassem teriam que comprar títulos de quem já estava ali no mercado. Essa é uma forma política de resolver o problema, ela tem a sua lógica, mas ela também tem outros problemas, né? O que foi feito foi que esses títulos foram doados. Quando esses títulos são doados, ao invés de eles serem vendidos, leiloados, né, o governo perde a oportunidade de arrecadar recursos que poderiam ser usados para diminuir outros impostos, como a gente falou. Né? Lembra que quando a gente introduz um título negociável, a gente vai aumentar o custo da poluição. Ou eu deixo de vender o título, ou eu tenho que comprar. Esse custo de oportunidade maior vai interagir com outros impostos e isso pode gerar outras distorções. Só que quando eu dou o título, eu perco a oportunidade de arrecadar recursos para diminuir outros impostos. Mas foi o que foi politicamente viável. A gente tem que levar isso em consideração também. A gente tem que fazer essa conta aqui de custo e benefício político para ter um resultado prático, um resultado que funcione. Tá? Então tá bom, gente. Vamos parar por aqui hoje e nos vemos na próxima aula. Uma boa tarde.